Bom, gente, eu queria apresentar primeiro rapidinho quem a gente é, né? O que é o Instituto Ambienta, para todo mundo conhecer, quem ainda não conhece, quem conheceu agora e não sabe muito bem o que a gente faz, né? O Instituto Ambienta, ele é uma associação sem fins econômicos, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, né? A gente é uma organização da sociedade civil, conhecida como terceiro setor. E a nossa missão é promover e fomentar a responsabilidade social ambiental nas organizações e, assim, consequentemente, na sociedade como um todo, né, para o desenvolvimento local rumo à sustentabilidade. A gente é formado por uma rede de profissionais, né, que atuamos em diversas áreas do conhecimento, como a Gi mesmo já se apresentou, engenharia agrônoma, temos engenheiros ambientais, geógrafos, em várias áreas do conhecimento aí, para a gente conseguir abraçar a área ambiental como ela tem que ser abraçada, né, de uma forma multidisciplinar, interdisciplinar, né, bem abrangente. Então, a gente dá esse suporte mais técnico, científico para as nossas atividades. E a gente tem 4 áreas de atuação, né, em específico, na área de consultoria e assessoria, em sustentabilidade e responsabilidade social ambiental, alinhada sempre às exigências legais, né, às normas ambientais, também na área de projetos com ênfase social ambiental, na área de eficiência energética, geração de energia alternativa, saneamento, né, resíduos sólidos e uso e ocupação do solo. Também na área de capacitação e treinamento, né, para profissionais, para instituições e organizações que precisem se adequar com relação às legislações, às normativas, e também isso que a gente está fazendo hoje, né, um webinar, acaba sendo também uma capacitação, e também a gente desenvolve estudos e pesquisas na área de sustentabilidade e responsabilidade social ambiental. Então, aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem, né, de algumas das nossas atividades, reuniões, encontros, participações de criação de comissão de terceiro setor na OAB, por exemplo, palestras, né, em eventos para levar essa temática de sustentabilidade, da responsabilidade social ambiental, de resíduos, de efluentes, enfim, tudo que a área ambiental abrange, né, junto com as escolas, com os estudantes, né, com relação às profissões, né, as dúvidas com relação às profissões que eles pretendem seguir ou estão em dúvida, em centros de formação, né, de especialização, junto com a comunidade, né, em dias, esse aqui do lado foi um dia municipal, um dia mundial da água, né, então a gente fez uma atividade junto com a sociedade nas margens do Rio Mogi Guaçu, enfim, junto também com associações e cooperativas de catadores, fornecendo assessoria, né, como o Bergson falou, a gente levando a importância, né, levando o tema da coleta seletiva solidária e da importância desse trabalho que os catadores fazem para a sociedade, né, junto com o poder público também, demonstrando para o poder público a importância disso, enfim. E aí, com relação à área de pesquisas, estudos, a gente desenvolve algumas publicações, então a gente desenvolveu já um e-book sobre balanço socioambiental, para quem tiver interesse, está lá no nosso site, e também sobre sustentabilidade corporativa, são 2 publicações que a gente lançou recentemente, baseado na Agenda 2030, então é bem interessante para as organizações. E também o relatório de prospecção legal, né, com um panorama legal sobre as normas, as resoluções, as portarias com relação a resíduos sólidos, né, gestão de resíduos sólidos. Esse daqui é mediante venda, né, então a gente fornece para as empresas, para instituições que precisam, né. Os outros 2, aqui antes, estão disponíveis gratuitamente para todo mundo, para a comunidade. E aí, deixo o convite aqui para vocês visitarem nosso site, para conhecer mais um pouquinho do que a gente faz. E agora a gente começa o webinar. Então, gente, eu queria me apresentar antes, né? Todo mundo se apresentou aqui, e eu acabei esquecendo de me apresentar. Eu sou a Tainá, sou engenheira ambiental, tenho mestrado em engenharia civil, com ênfase em saneamento e ambiente. E aí, uma coisa me inquieta desde então, né? Que em 2009 eu comecei a minha faculdade de engenharia ambiental,
E comecei também a acompanhar de perto, na verdade, desde 2001, ainda era adolescente, o processo de formação, de construção de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis em Mogi Guaçu, que é a minha cidade natal, e acompanhei esse processo até ela se transformar numa associação de catadores, né? Então, enfim, até a questão de articulação desses catadores, né, tirar eles da rua para se organizarem, então acompanhei isso, né, a minha mãe, ela está assistindo a gente aqui, que ouviu essa necessidade, essa demanda dos catadores na época, né, ela era diretora de uma escola de educação infantil, junto com a minha tia, e com trabalhos de educação ambiental na margem do rio, né, na mata ciliar ali do rio Mogi Guaçu, elas conheceram os catadores, que era quem fazia a limpeza dos resíduos ali na margem. Então, elas sentiram e viram, perceberam essa necessidade, essa demanda dos catadores por se organizarem, né? Então, a minha mãe mediou esse processo junto com advogados, com capacitação, com questão de estatuto social, enfim, toda essa parte burocrática, né? E desde então tem sido um processo muito, como eu comentei com o Bergson, muito de autogestão, né? Para os próprios catadores se capacitarem, entenderem a importância do trabalho deles, né, se verem como profissionais de coleta seletiva. Então, desde então eu acompanhei esse processo na minha faculdade, na minha graduação, meu TCC foi nessa área, né, de identificar a capacidade operacional, de pensar em layout de uma central de triagem de catadores. E depois, no mestrado, identifiquei que lá na própria associação tinha alguns materiais que não eram vendidos, não eram comercializados, não tinha reciclagem. E por quê? Se lá no rótulo estava falando que era, né? Então, aí começou a minha saga da reciclabilidade em 2015 até 2017 no mestrado. E desde então não parei de estudar, né, de pesquisar e de ser inquieta sobre esse assunto, e é um pouco do que eu trago aqui para vocês hoje, certo? Então, acho que é importante a gente pensar que deve ter muita gente já careca de saber disso, mas é importante para a gente estabelecer alguns conceitos, né? Pensar que antigamente, né, lá no começo da humanidade, da sociedade, as pessoas, né, os seres humanos desenvolviam atividades diferentes de hoje em dia, né, de forma diferente. Então, isso trazia uma característica para os resíduos diferente, né? Então, a geração de resíduos e a composição desses materiais, né, desses resíduos, eram diferentes dos resíduos de hoje, né, em função dessa atividade, né? Então, era basicamente pesca, caça, né, agricultura, colheita. Então, os resíduos dessas atividades eram facilmente degradados, né, decompostos pelo meio ambiente. E não era tanto um problema, né? O resíduo não era um problema, porque era facilmente absorvido pela natureza, né? E a partir do momento que a gente começa a se industrializar, né, que a gente passa pelas revoluções industriais aí, todas elas, né, a gente tem uma concentração de indústrias em determinado momento, né, lá no século XVIII, é isso, século XVIII, com a produção automatizada, né, uma produção em série, produzir sempre mais e substituir, né, o trabalho do homem por máquinas, e aí a gente tem grandes galpões, grandes indústrias, grandes máquinas. Então, a gente tem um aumento de produção, né, um aumento de consumo, e um avanço dessa indústria química, né, indústria do petróleo e a indústria eletrônica. E isso trouxe para a gente novos materiais, né? Trouxe conforto, trouxe novas possibilidades, trouxe, né, um novo universo. E com isso a gente teve materiais cada vez mais complexos, né? Com aditivos, com tintas, com flexibilidades, com texturas, com componentes diferentes, né? E que na maioria das vezes tem nenhuma ou de super difícil degradação, né? E isso começou a se tornar um problema à medida que a gente começa a entender que esse processo todo de produção e consumo, né, de extração da matéria-prima da natureza, de produção, de consumo, né, de comercialização e de consumo, a partir do momento que isso se torna linear, né, então isso é o que a gente chama de economia linear, porque segue uma linha mesmo, né, e é sentido ao túmulo, né? Então é o que a gente chama de do berço ao túmulo, ou cradle to grave, né? Em que
a matéria-prima é extraída da natureza e segue uma lógica, uma linha, um caminho linear até o lixo, né? Então, não se pensa em reutilizar, em reaproveitar, né, em reinserir, em reciclar, né? E isso gera uma série de problemas sociais e ambientais, né? Nas águas, no ar, no clima, né? Isso a gente consegue sentir em vários aspectos, em efluentes. E aí, isso é o que acontece, né? Essa foto aqui é do lixão de Gramacho, né? Tem gente que chama de aterro de Gramacho, mas na verdade era um lixão, né? Que existiu de 1978 até 2012, para vocês terem uma ideia, ele foi lacrado 2 semanas antes da Rio+20, né? Por talvez uma coisa assim mais simbólica, né? Um marco simbólico. E aqui a gente consegue identificar claramente o impacto social e ambiental que a gente tem, né, desse modo de produzir, de consumir, né, dessa economia linear, né, e isso vem se acentuando ainda mais com esse modelo de crescimento, né, de produção e consumo desenfreados. E aí a gente consegue identificar, então, esses problemas de ordem ambiental, social e econômica, no sentido de que a gente tem comprometimento da saúde, da qualidade de vida das pessoas, né, que catadores ali vivem, né, tem catadores que vivem nesses aterros, nesses lixões a céu aberto, né, isso se torna um problema de saúde. Também quando você tem chuvas, né, escoamento de água superficial e subterrânea, e quando isso interfere e polui as águas, né, e águas que abastecem outras cidades, então essa água já vai contaminada de todo esse material que é descartado aqui, a gente não sabe o que tem aqui, né, pode ser que tenha material tóxico, né, de resíduo de serviço de saúde, enfim. E então se gera um grave problema de poluição, de entupimento de redes de esgoto, enchente, né, porque você entope bueiros, acontece a proliferação de vetores e animais peçonhentos, e com isso a veiculação de doenças, né, e de uma forma geral a gente tem redução de qualidade de vida, né, aqui estão 2 imagens que eu coloquei para vocês verem, de Curitiba, né, e essa praia, não sei se vocês já viram, tem um documentário que chama Trashed, é de uma praia no Líbano, então é bem assustadora, se vocês quiserem dar uma pesquisada aí. E aí, além desses impactos, tem outros, né, de saúde, tipo, grandiosos. Não sei se vocês sabem, esse aqui foi um derramamento de mercúrio que aconteceu em 1967, né, e aí teve uma consequência bem drástica na saúde das crianças que começaram a nascer, né, nos anos seguintes, né, que é o mal de Minamata, uma doença congênita que atinge as crianças, que elas nasciam já contaminadas com esse mercúrio, né. Então, elas tinham o corpo mole, né, o esqueleto mole, então é um problema de ordem ambiental, né, que aconteceu, que teve impacto na saúde aí das pessoas. E aí, pensando um pouco, então, nesse contexto histórico, né, do que levou a gente, porque o assunto hoje é reciclagem e reciclabilidade, né, gente? Então, da onde surgiu, né? Como surgiu a reciclagem? Você pensar em retornar um material que já foi consumido por alguém, né, em como trazer isso de volta para a indústria, né? Então, todo esse contexto histórico começa lá na década de 40 e na década de 50, né, com a criação da ONU, pós-Segunda Guerra Mundial, né, que os países estavam destruídos, então surge a ONU com esse intuito de criar essa unidade, né, essa união entre os países para eles conseguirem se reestruturar, e começou a levantar questões ambientais também, né. Na década de 60, nos Estados Unidos, também teve um marco para o ambientalismo, né, do mundo, em pensar questões ambientais, que foi a Primavera Silenciosa, da Rachel, né, que até hoje é um grande marco histórico, assim, quando você fala em questões ambientais e em ambientalismo. E isso refletiu nas décadas subseguintes, né. E aí, na década de 60 ainda, gente, começou um primeiro pensamento, né, em função de toda essa poluição, essa destruição que já estava acontecendo, que já era sentida pelas sociedades, né, do mundo todo, começaram alguns uns movimentos, né, umas estratégias para se repensar essa poluição, né, se pensar essa forma de produzir e de consumir,
né? Então, na década de 60 surge o conceito de simbiose industrial, não sei se alguém aqui comenta aí quem já ouviu falar, quem já conhece, e da ecologia industrial também, né, que basicamente é você pensar a indústria como um ecossistema mesmo, né, em que você tem um bioma, né, um ecossistema que alimenta, que se retroalimenta, né, que um alimenta o outro, que uma espécie produz um subproduto, enfim, que pode servir de alimento para uma outra espécie, né. Então, é esse o conceito de simbiose industrial e ecologia industrial, que é basicamente esse processo industrial em um ciclo fechado, né, que imita esse processo natural, né. Então, aqui já nessas primeiras estratégias aqui na década de 60, já se começa a pensar em se utilizar um subproduto de uma indústria, né, para ser usado como insumo em um outro processo produtivo, né. E aí a questão territorial era muito importante nesse sentido, né? Porque era importante que as indústrias estivessem perto para você conseguir essa troca de uma maneira mais simplificada, mais rápida, mais fácil. E aí na década de 70, a gente teve 72, né? Conferência de Estocolmo, em 90 e 92, que foram grandes marcos, movimentos ambientais que trouxeram à luz, né, essa questão, e no mundo todo, líderes de governo se comprometendo, né, a repensar suas indústrias, suas formas de produção, de consumir, enfim. E aí, nessa época, ainda na década de 90, surgiram alguns processos voltados para a indústria, né, alguns instrumentos, algumas estratégias, como a produção mais limpa, a prevenção à poluição e o projetar para reciclagem, né? O projetar para reciclagem veio um pouquinho depois, mas a P mais L e a prevenção à poluição era basicamente você repensar a indústria para ela ser mais limpa, né? Para ela ter menos poluição, para ela gerar menos poluição, né? Instalação de filtros, começar a tratar seu esgoto, reduzir materiais tóxicos, né? Então foi uma primeira estratégia aí. E aí veio o Cradle to Cradle também, que veio fazendo um contraponto à economia linear, né, que é aquilo que eu falei para vocês do take, make, dispose, né, então, você repensar o processo produtivo para ele ser realmente circular, né, e uma lógica que você consegue manter esse material num fluxo por muito mais tempo, né, para você extrair a capacidade e todos os potenciais do material que você já produziu por um tempo muito maior, né, ao invés de já consumir e descartar. Então, é uma lógica de criação e recuperação, né, que foi um pensamento estabelecido aí, criado pelo William McDonald e o Michael Braunberg, né, nos Estados Unidos, que depois, mais tarde, virou um sistema de certificação também, que é o Cradle to Cradle, o C2C, né, e hoje é uma certificadora de indústrias e produtos, né, que precisam cumprir uma série de requisitos para eles se enquadrarem nesse selo, né, mas a ideia basicamente é, então, um sistema de produção fechado, né, de ciclo fechado, que reconhece os resíduos como recursos, e ele entende que existem dois ciclos, né, o ciclo biológico para produtos de consumo que vêm da natureza mesmo, né, que são naturais, né, que vem do solo e da terra, né, então você tem uma lógica de plantas, né, aliás, começa com os decompositores, né, que originam os nutrientes, que isso se transforma em plantas, e você utiliza essa matéria-prima para a fabricação de algum material dentro ainda no ciclo biológico, né, isso se transforma num produto, você consome, e assim infinitamente. E no ciclo técnico também, que são os materiais, né, materiais que o homem criou aqui, e não a natureza, né, então são dois ciclos diferentes, só para a gente ter uma ideia, que depois isso é importante para a gente chegar lá no final. E aí, então, desse Cradle to Cradle, que é um pensamento baseado na economia circular, surge a economia circular de fato, né, que é basicamente você criar uma lógica conjunta entre os dois ciclos técnicos, né, o ciclo biológico e o ciclo técnico. Então, no sentido de você minimizar as perdas ao máximo, né, e continuar
tentando fazer o produto circular ali através da manutenção, da reutilização, da reciclagem, né, do reaproveitamento, da decomposição dos materiais, enfim. E a gente entende que esses materiais têm potencial de serem insumos para novos produtos, para novos processos, né? E aí, gente, surge a reciclagem. Ela não é só a reciclagem não é economia circular sozinha, né? A economia circular ela é composta por várias atitudes, né? Vários passos. A reciclagem é um deles, né? Antes da reciclagem tem vários outros que a gente precisa cumprir, né? Então, a manutenção, se um produto quebra, fazer a reinserção dele num processo de troca de peças, de melhoria de substituição de peças quebradas, enfim, né, de remanufatura, e, por último, a reciclagem, né. Então, ela acaba sendo esse processo, essa definição aqui é da Política Nacional de Resíduos, ela é um processo de transformação dos resíduos sólidos em insumos ou novos produtos, com alteração das propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, tá? Aí aqui a gente precisa identificar que é um conceito diferente do conceito de coleta seletiva, né? Que hoje em dia tem muita gente que confunde e acha que acaba fazendo reciclagem em casa, né? E isso não é verdade, porque é um processo industrial, né? O que a gente faz em casa é a coleta seletiva dos materiais, a segregação e o armazenamento adequado para esse material ser encaminhado para a indústria, aí sim para ele reciclar lá na indústria, né? Então é importante a gente utilizar aqui os conceitos corretos, tá bom? Então, quando a gente fala em reciclagem, a gente tem que voltar lá para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que embora tenha sido começada a se falar e se pensar sobre isso na década de 90, né, em 1990, ela só foi, de fato, implementada em 2010, né, depois de muita discussão, muito planejamento, enfim. E aí, algum dos objetivos, né, da política nacional, eu coloquei para vocês aqui, que tem a ver com reciclagem, né, o incentivo à indústria da reciclagem. Então, o objetivo da política nacional de resíduos, um deles é incentivar a indústria da reciclagem, né, de modo a fomentar o uso das matérias-primas e os insumos nos materiais recicláveis e nos materiais reciclados, né, e articular entre as diferentes esferas da sociedade, aí, poder público, com o setor empresarial, com as organizações de catadores também, né, para você conseguir fazer uma gestão integrada de resíduos de fato, né. E aí fala, inclusive, que a lei dá prioridade nas aquisições e contratações governamentais para produtos reciclados e recicláveis, né, então ela estabelece essa prioridade. Fala também que o objetivo é a integração dos catadores nessas ações de responsabilidade compartilhada, que depois a gente vai entender melhor, e estimula também a indústria, né, a implementar a avaliação de ciclo de vida, porque é aí que a gente vai conseguir entender o real impacto ambiental, né, o real passivo ambiental daquele produto, né, ou daquele serviço que você está se propondo a oferecer. Só assim a gente consegue identificar também o impacto. Incentivar também sistemas de melhorias de processos, né, como reaproveitamento de resíduos, incluindo a recuperação desses resíduos, e estimulando a rotulagem ambiental para que os consumidores saibam o que eles estão consumindo, né, o que tem naquele produto, do que aquela embalagem é feita, como ela tem que ser descartada, né. E aí, quando a gente pensa em lei federal, né, de resíduos, a gente tem que pensar que existe uma ordem de prioridade, né, como eu falei para vocês, a reciclagem, ela não é a economia circular sozinha, ela é uma parte, né, antes vem uma série de outras coisas. Então, essa lógica, essa hierarquia, essa estrutura que a gente tem que seguir primeiro, de não geração, né, tentar não gerar o resíduo, né, depois que a gente tentou não gerar, a gente tem que reduzir, né, através de consumo, das nossas opções, das nossas escolhas de compra, reutilizar algum material que a gente consegue, né, e aqui é importante a gente pensar também, ter muito cuidado, para nesse momento que a gente for reutilizar, não diminuir também a qualidade, né, desse material, para que também não prejudique a reciclagem, né. A gente vê muito hoje escolas e pessoas, artesanato sendo feito com material reciclável, com tinta, com cola, né, você juntando materiais que não se misturam entre si,
E isso depois vai ter uma vida útil, uma hora vai acabar, né? Uma hora vai estragar, quebrar, uma hora você vai precisar enviar para reciclagem, né? E quando você enviar para reciclagem, dependendo de como foi feita essa reutilização, aí vai dificultar, né? Então é importante prestar atenção nisso. E aí, depois da reutilização, a reciclagem em si, né? Ou outras formas de tratamento, e só por último, a disposição final adequada dos rejeitos, né? Só rejeito pode ir para o aterro sanitário. Quando a gente fala em disposição final, é aterro sanitário. E aí, gente, para a gente entender, então, o que vai ser reciclado, o que não vai, o que vai para aterro, a gente precisa entender a diferença entre resíduo e rejeito, né, que eu trouxe rapidinho para vocês aqui. O resíduo, ele é pela lei, artigo 3º, ele é um material, uma substância, um objeto ou um bem que é resultado das atividades humanas, né, e que, em virtude das suas características, ele não pode ser descartado na natureza, no rio, né, a céu aberto, e exige soluções técnicas, né, de tecnologia, para que ele seja destinado adequadamente, certo? Então, materiais recicláveis, né, até resíduos hospitalares são resíduos, né, porque existe um tratamento, você precisa de aplicar uma tecnologia, uma solução técnica, para você descartar depois, né, o material, o rejeito, né, quando não tem mais o que fazer, é o rejeito, aí você descarta o rejeito. No caso dos hospitalares, por exemplo, é a incineração, né, no caso dos materiais recicláveis, é a reciclagem, e a gente vai ver depois. E aí, para o aterro sanitário, então, só pode ir rejeito, que são aqueles resíduos que não existe mais possibilidade de tratamento e nem de recuperação, né? Talvez porque não existe tecnologia, talvez porque não seja economicamente viável. Então, isso vira rejeito, tá? E vai para o aterro sanitário. A disposição final ambientalmente adequada são os aterros, né? Que são pensados, né? São projetados para receber esse tipo de resíduo, de material, né? Que são os rejeitos. Existe uma manta impermeável que vai receber, existe todo um procedimento que precisa ser feito para isso acontecer da melhor forma possível, você não ter deslizamento, né? Tem gases que são gerados aí nesse processo, então é um projeto de engenharia estrutural mesmo que tem que ser feito para receber esse tipo de material, né? E aí, gente, tudo isso tem que ser feito, então, através de um conceito, né, um princípio que a lei estabeleceu, que é a responsabilidade compartilhada, né, que define que tanto os fabricantes quanto importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, os catadores também nesse processo, e junto com os titulares de serviço público, eles têm uma responsabilidade que é individual, mas também é encadeada para que aconteça a gestão integrada dos resíduos sólidos da melhor maneira possível, né, da forma adequada. Então, cada um desses atores tem a sua responsabilidade dentro desse processo como um todo, né? E quando a gente está falando em questão de reciclagem e reciclabilidade, isso se trata da logística reversa, né? Até também para você conseguir tratar esse resíduo, ele precisa voltar para a indústria, né? Então, a logística reversa nada mais é do que isso, né? São atividades que vão viabilizar essa coleta e o retorno dos resíduos de volta para a indústria, né? Para que ele seja reciclado ou para que seja reaproveitado ou tratado da melhor maneira possível, ambientalmente, né? Da melhor maneira ambientalmente adequada. Então, se vocês já conhecem logística reversa, vocês sabem que ela é aplicada a pneus, pilhas e baterias, embalagens de agrotóxico, lâmpadas fluorescentes, óleos lubrificantes, eletroeletrônicos, medicamentos, né, remédios, não sei se eu esqueci mais alguma aqui, e também é aplicada às embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, né, enfim, e outras. Né, papéis, acho que aqui também não tem na lei, não especifica, mas papel também, né, pelo artigo 33, que coloca essas embalagens também como obrigação de logística reversa. E aí a lei é muito clara, né, quando ela estabelece as responsabilidades compartilhadas a cada um deles, aos fabricantes especificamente, a lei diz que as embalagens que os fabricantes vão produzir,
elas devem ser feitas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem, né? O ideal seria isso. Então, cabe aos fabricantes, aos importadores, distribuidores e comerciantes desses produtos da logística reversa a assegurar a implementação e a operacionalização e implantar procedimentos de compra desses produtos ou embalagens usados, de disponibilizar postos de entrega voluntária, né, que são os PEVs ou levas, agora tem, né, minha mãe estava me contando esses dias, os levas que eu não conhecia, e dos ecopontos, né, para entrega desses resíduos recicláveis e reutilizáveis, e também atuar em parceria com cooperativas e outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis. Então, a lei é bem clara que os fabricantes devem fazer isso, né? Os consumidores, nós meros consumidores, o que a gente tem que fazer, né? Basicamente, a gente precisa condicionar adequadamente os resíduos. Então, em duas frações já é o ideal, né? Em orgânicos e resíduos recicláveis, né? Não achei uma foto de recipientes em casa, assim, então peguei esse de uma rua aqui para vocês terem uma ideia, mas não precisa também a gente separar em papel, em plástico, né? Então é muito. As pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre a coleta seletiva. Então, quanto a gente puder facilitar, já para que elas participem, né, e se sintam motivadas, enfim, incentivadas, instigadas a participar, melhor, né? Então, além, lógico, dos resíduos especiais, né, que são pilhas e baterias e lâmpadas, né, que a gente precisa destinar de acordo com os pontos de coleta que a gente, de logística reversa, né, então a gente separa em orgânicos e recicláveis só, já tá ótimo. E aí, então, além de acondicionar, a gente precisa disponibilizar adequadamente para coleta ou para devolução, né, e para onde a gente vai disponibilizar esses materiais de coleta seletiva, né, os resíduos recicláveis? Não sei aqui, me conta depois aí no chat se na cidade de vocês tem programa de compostagem municipal, mas quando não tiver também, esses resíduos orgânicos acabam indo para a coleta convencional, né? Já os resíduos recicláveis devem ser enviados para as organizações de catadores de materiais recicláveis, que são prioritárias de realizar a coleta seletiva de acordo com a legislação, né? Então, eles são responsáveis pela etapa de pós-consumo. Aqui do lado tem um fluxograma que eu acabei desenvolvendo lá quando eu fui fazer minha pesquisa de mestrado, né? Então, só para vocês terem uma ideia, os catadores estão aqui na etapa de pós-consumo, né? Depois que a gente já tentou levar para manutenção, então, os catadores que ficam responsáveis por essa etapa, para que seja encaminhado para reciclagem. Não sei se vocês sabem, mas os catadores são responsáveis por 90% de tudo que é reciclado no Brasil hoje, né? Esse é um dado do IPEA, isso deve ter aumentado, com certeza. Aqui do lado é uma foto da COP3R, para vocês terem uma ideia. Esse dia foi um dia que eles estavam vendendo mercadoria. E aqui tem uma imagem que eu achei do Movimento Nacional dos Catadores, para vocês terem uma ideia. Então, basicamente, a gente tem aqui a pré-indústria, né, do beneficiamento. Aliás, desculpa, aqui é a indústria, né, que vai produzir esse material, que vai fazer o produto que a gente consome, né, então isso vai para um comércio ou para uma comunidade, e aí o catador, depois do consumo, vai coletar esse material, né, isso, se for feito por um catador informal, ele vai armazenar às vezes em casa, né, não é o certo, mas acaba acontecendo, né, o próprio movimento destaca isso. E aí isso vai ser encaminhado para um local de entrega, um galpão, uma central de triagem, né, quando houver. Se não, ele vai entregar direto aqui para o atravessador, né, e são pessoas e geralmente pequenos empresários aí, sucateiros que a gente chama, né, que acabam pagando um valor muito baixo pelo material, né. Quando os catadores estão organizados em associações, né, em cooperativas, existe uma central de triagem, uma equipe que vai fazer todo um processo de beneficiamento, né, vai fazer a triagem, vai fazer a prensagem, se organizar para fazer a comercialização, né, às vezes ele consegue vender direto para a indústria, né, e aí consegue melhores preços, às vezes não consegue, então vende para o atravessador, né,
E aí isso vai ser enviado para uma indústria de beneficiamento, que depois vai reciclar e isso vai alimentar uma nova indústria, né? Vai alimentar um novo material, essa matéria-prima secundária. Aqui uma foto da Associação COP310, para vocês verem, são os meus queridos. Vocês terem uma ideia de como funciona, né? De como é uma associação, uma cooperativa. Hoje eles estão em 40 e poucos cooperados, associados, né? Desculpa. Se minha mãe estiver por aí, ela pode atualizar esse número para a gente. E aí tem algumas fotos aqui de algumas outras cooperativas que eu queria trazer para vocês terem uma ideia de como é a infraestrutura desses locais, né? As cooperativas e associações que são responsáveis por 90% de tudo que é reciclado no Brasil, não necessariamente têm uma melhor estrutura e são remunerados por isso, né? São recompensados por todo o trabalho que eles realizam, né? Então, essa aqui é uma cooperativa em Campinas, Tatuapé, ela acontece embaixo de uma tenda, literalmente, né? Do lado de um aterro de resíduos de construção civil, né, ao ar livre. Se tá sol, se choveu não tem trabalho, então acontece assim. Isso aqui em 2017, eu não sei se hoje está assim ainda, mas na época foi isso que eu constatei. Outra cooperativa de Campinas, Antônio Costa Santos, né, que também no sol, né, vocês podem identificar aí todos os problemas, acho que eu não preciso ficar mostrando para vocês, né, todos os problemas enfrentados, os desafios. Eles armazenavam os fardos lá ao ar livre, né, então, às vezes chovia, molhava papel, material, e tinha esse problema também. Outra cooperativa aqui em Campinas, que é a Nossa Senhora Aparecida, conhecida também como Projeto Reciclar, né? E aí é muito interessante que a gente vai vendo que cada cooperativa funciona de um jeito, né? Tem uma estrutura de trabalho, né? Essa daqui tem uma prensa, o super pequeno galpão, tem uma esteira enorme, né? Muita gente trabalhando na esteira. Já essa daqui são... Peraí, gente, tá meio devagar. Já essa daqui tem um processo que o material chega, né? Não sei se vocês conseguem ver todo esse resíduo acumulado aqui, mas aqui nessa parte, lá do fundo, a gente consegue ver aqui em cima, na primeira foto pequenininha, não sei se vocês conseguem ver. Esse material é empurrado ali por essas janelas na parede, né? Que tem uma rampinha, e isso cai numa mesa de triagem, não é esteira, né? Cai numa mesa de triagem, e as catadoras têm esse carrinho que são de suporte de bags, elas fazem essa triagem ali, né? E aí eles têm baias também, que eles armazenam os materiais, né? Dá para ver alguns sacos aqui de garrafa PET, local de alimentação. Aqui é uma outra cooperativa também de Campinas, a Bom Sucesso, ela pegou fogo em 2018, 2019, se eu não me engano, foi bem feio, acabou com o galpão inteiro, não sei como está hoje, mas na época que a gente foi ainda não tinha energia elétrica, né? Então eles não conseguiam trabalhar, tinham material, mas eles não estavam conseguindo trabalhar porque não tinha energia elétrica, né? E era um problema constante. Aqui é a Cooperativa Amigos do Lixo, em Guaratinguetá, que a gente conheceu em 2018, em 2019, né, a gente fez um trabalho com eles, então essa é uma foto do galpão deles ali. Também tinha uma série de problemas, né, de gestão, de parte fiscal, parte de autogestão, né, de lideranças, enfim. Só para vocês terem uma ideia aí, o caminhão entrava de ré aqui, né, para despejar os resíduos. Moreira César Recicla, uma cooperativa de Pindamonhangaba também, eles conseguiram uma verba da Gerdau para conseguir construir esse galpão aqui, então eles estavam em processo de reforma, né, de estruturação. Mas aí também não foi previsto no projeto que o engenheiro responsável fez, que a chuva, né, então começava a chover aqui nesse vão entre o teto e o muro, e aí molhava material, começou a encharcar, né, alagar ali, porque também tinha desnível de terreno, então, quando chovia também era um problema, então, enfim. Cooperativa Futura, de São José dos Campos, né, eles tinham um problema com equipamento, que quebrava, e tinha que ficar alternando esteira, e aí parava a produção, tinha dia que não trabalhava, e isso refletia em redução de renda, enfim.
E aí, gente, identificando em todas essas cooperativas e associações que eu passei, eu identifiquei, e não só eu, né? Eles trouxeram essa demanda, né? Esse problema para a gente, né? Já com a Cooper 3Rs, né? Na época que eu estava fazendo faculdade, graduação ainda em 2013, a gente começou a perceber alguns materiais que eram recicláveis, né? Em tese, mas que eles acabavam sendo, né, porque se achava que era reciclável, né, então os catadores prensavam, coletavam, né, triavam, prensavam, e aí na hora de vender não achava comprador daquilo, né, ou então variava muito o preço, era muito barato, no outro mês não tinha, então a gente começou a querer tentar entender o que estava acontecendo, né, e a gente viu esse problema, então, que materiais recicláveis, eles não eram recuperados pela indústria, né? Pra vocês teriam uma ideia, em 2014, foi recuperado apenas 1,6% de todo o material reciclável. É uma fonte do CNIS de 2016. E isso configura um problema porque a gente tem cada vez menos espaços para aterro sanitário, então a gente não pode ficar colocando, não cabe, né, esse tipo de material no aterro, e nem pode ir para o aterro sanitário, porque a gente viu lá na legislação que só rejeito tem que ir para aterro sanitário. Então, isso aqui está contra a lei, né? Disposição final em aterro sanitário é só para rejeito, né? E, além disso, configura um desperdício de recurso, né? Porque a gente não viu lá na economia circular que o produto, que um resíduo pode ser utilizado e deve ser utilizado como recurso, como insumo num outro processo produtivo? Então, isso aqui é matéria-prima desperdício, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, do lado de fora de uma usina de reciclagem em Oregon, esse plástico todo é triado, é separado ali, né, prensado, levado para lá e não é utilizado. Então, o que acontece com isso, né? É enviado para aterro sanitário? Olha quantos aterros a gente vai precisar para ficar encaminhando resíduo reciclável, né, em tese reciclável. Então, trouxe aqui algumas imagens para vocês de alguns materiais identificados lá na Associação Cooper 3Rs que não tem reciclabilidade, né, ou tem reciclabilidade muito baixa, porque não há comercialização desse tipo de material. Não tem indústria que compra, né, ou o preço muito baixo, ou você precisa de muito espaço para armazenar, como o caso do isopor, né, ele é comercializado pela Cooper, por algumas outras cooperativas que eu já acompanhei, mas você tem um problema, um obstáculo que você precisa de muito espaço, muito espaço físico para você armazenar uma quantidade que a indústria consiga comprar, né? Se você vende para a indústria direto, ela exige que você venda em muita quantidade, né? Ela não vai vir para buscar 10 quilos de isopor, né? E você vai ter gasolina para ficar levando isso para a indústria também, então isso acaba sendo um obstáculo, né? Ou então não tem venda mesmo, né? E acabam indo para o aterro sanitário, como algumas embalagens aqui em cima, de salgadinhos, né? De embalagem, ou embalagem de papel reciclado, por exemplo, né? Essa aqui do lado de bolo, né? Então, são problemas, né? São embalagens que a gente identifica que tem problema. E isso varia, né, de cooperativa para cooperativa em função da cidade, da região que ela está, né? Está mais perto da indústria recicladora? Não tem indústria perto? É longe de algum polo industrial? Aí fica mais difícil, né? O valor é baixo, ou não tem comprador naquele estado, né? Tem que ir para mudar para outro lugar. Para vocês terem uma ideia, lá no Amazonas tem esse problema, né? Não tem muita indústria recicladora lá, se eu não me engano, não tem nenhuma, né? Então, todo o material que é consumido lá, ele precisa escoar para algum outro lugar, né? Então, isso vai vir de avião? Vai vir de caminhão? Como que vai para algum outro estado, né? Qual o preço disso? Fica muito caro, né? Acaba sendo inviável. Então, muitas vezes a cadeia produtiva, ela não não encaixa dentro de um território, né? Um território específico. Às vezes ela transcende territórios, transcende espaços físicos, então isso acaba ficando um pouco mais complicado, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, essa é uma foto lá da cooperativa Amigos do Lixo, em Guaratinguetá, que eles não conseguiam venda para essa embalagem de ovo, né? Esse papel de ovo.
sendo que na Cooper eu acho que eles vendem, assim, né? Então, tem algumas outras cooperativas que eu já vi que eles conseguem comercializar e algumas não, né? Então, isso é muito relativo também, né? E é muito, varia muito. E aqui, para vocês terem uma ideia de um outro problema, né? Quando você tem, por exemplo, duas marcas como chama isso mesmo, gente? Leite fermentado, né? Não vou falar as marcas aqui, mas vocês já devem imaginar qual é. Elas poderiam ser feitas do mesmo material, né? Para o consumidor, para a cooperativa, para os catadores, tem uma facilidade de identificação, né? Vai vender PP, vai vender PE, isso aqui vai ter que ser triado de que maneira, né? Prensado de que maneira. Então, você precisa criar um sistema de triagem para cada um desses tipos de materiais, né? Então, você percebe que falta comunicação da indústria, né? Para ela facilitar esse processo de coleta seletiva para as pessoas, né? Para os cidadãos, também para os catadores. Então, é uma falta de comunicação, assim, né? E esse problema da rotulagem é muito importante por conta disso, né? Você facilita ou não a participação do cidadão na coleta seletiva e também facilita ou não o escoamento e o fluxo desse material ao longo da cadeia produtiva para ele ser reciclado, né? E aí tá, gente, então esses materiais, eles têm lá a simbologia técnica, né, de reciclagem. Essa é uma figura que eu peguei da ABRE, né, Associação Brasileira de Embalagem. E aí existe lá uma legislação, uma NBR, que fala que os produtores precisam colocar na embalagem, no rótulo, né, a simbologia técnica de reciclagem, qual tipo de material que é feito, para onde tem que ser descartado, né, como tem que ser feito esse descarte, só que não acontece, né. E aí eu retirei aqui da ABRE, né, esse trechinho aqui que fala o que é reciclável, né. Para você ter uma ideia. O termo reciclável é usado como um atributo de embalagem que, por meio de um sistema específico, possa efetivamente ser desviado da destinação final de resíduos sólidos urbanos e processado e transformado em matéria-prima de outros processos produtivos. Para que a embalagem seja rotulada como reciclável, é fundamental que exista infraestrutura de coleta e processamento. Para os produtos com distribuição nacional, recomenda-se adicionar uma ressalva contando ou contato para mais informações, né, para comunicar a disponibilidade sobre a reciclagem e as opções de coleta e de destinação de cada região. O uso do termo não deve ser aplicado em embalagens que apenas sejam recicláveis em testes de bancada, mas sim usado em itens que já estejam efetivamente sendo reciclados. E aí a gente começa a tentar entender o porquê, né? Se você coloca lá um termo, né, um selo, uma simbologia de que aquele material é reciclável, em tese, ela tem que ser reciclável em larga escala, porque não basta ser reciclável em teste de bancada, né? E como você diz para o seu cliente, né, para o consumidor, para a sociedade, que aquele material ele vai ser reciclado, e depois, no final, quando você compra o material, né, a gente em casa compra materiais que, em tese, a indústria diz para a gente que é reciclável, só que aí, na hora de vender, as cooperativas e associações não conseguem, porque diz que não tem aplicação disso. Então, assim, alguma coisa não fecha aí, nessa conta não fecha. Gente, vocês estão... Oi? A Cooper fez alguns comentários aqui. Ela disse que conseguiu vender a bandejinha de bolo, mas, por exemplo, ela não sabe para onde foi e como foi aproveitada essa bandejinha. E aí ela disse que como saber se vão ser recicladas, né? Então, às vezes também o ideal é vender para uma indústria, né? Para uma indústria grande, que você sabe aonde essa indústria vai aplicar esse material, né? Porque às vezes você vende para um intermediário, né? Um sucateiro, e ele acaba comprando só porque vai comprar mais alguma outra coisa, né? Então, acaba comprando por venda casada, assim, sei lá, né? E aí, depois ele encontra venda para aquilo, ele descarta em qualquer lugar, né? Então, por isso que é importante também as cooperativas e associações venderem direto para a indústria, para saber o que vai acontecer com isso, né? Qual que é a destinação disso, né? E, enfim, para onde que a Cooper conseguiu vender a bandejinha de bolo? Queria aí para Mogi, em São Paulo?
Escreve aí, depois a gente pode comentar sobre isso. Porque tem cooperativas que não conseguem vender, né? Que não conseguem comprador, né? Se eu não me engano, quando eu estava acompanhando mais de perto esse processo de venda, de comercialização lá na Cooper, tinha alguns resíduos lá que, por exemplo, só tinha indústria em, sei lá, em Rio Claro que comprava esse tipo de material. Foi isso mesmo, eles falaram aqui que foi Rio em Rio Claro? Claro. Uhum. Então, tipo assim, é longe, mas não é, né? Então, imagina lá em Guaratinguetá, eles terem que vender para Rio Claro, né? Uhum. Então, né, Amazônia, sei lá, se só existe Rio Claro que compra, Amazonas vai vender para Rio Claro. Então, é muito complicado isso, né? O ideal seria a gente ter um mapeamento, assim, do que compra, quem que vende o quê, quem que compra o quê, aonde, né? E pensando nisso, você começa a entender, você começa a se questionar se faz sentido. Por exemplo, você vender, se não existe indústria recicladora de isopor no Amazonas, sei lá, por que você está vendendo isopor lá, né? Então, faz a gente questionar um monte de coisas, assim, né? Não sei se vocês se questionam disso também, mas... Tem mais algum comentário aí, Gi? Posso seguir? Não, pode seguir. Tá bom. E aí, gente, então, visto esses vários problemas, né, de materiais que a gente não consegue comercializar, que a indústria não compra, né, a gente começa a identificar que existe um problema, né, e aí surge esse termo que a gente, na verdade, surgiu lá na década de 90, né, para falar das questões de reciclabilidade de resíduos eletrônicos, né, de material eletroeletrônico, mas que aí isso começou a ser difundido para outros tipos de resíduos também, né, e aí a gente começa a identificar que se trata de um problema de reciclabilidade, né? E aí uma definição de reciclabilidade que eu acho bem interessante, que eu usei inclusive no meu trabalho de mestrado, é a do Pento e Hub, que eles falam que é o nível de facilidade de reciclagem, né? É o potencial que aquele material tem de ser reciclado no final da sua vida útil, né? No final do consumo, né? E aí, visto todos esses problemas, né, de falta de comercialização, ou que não existe tecnologia para se reciclar um determinado tipo de material, ou porque ele é muito barato, não vale a pena financeiramente, ou em vista da massa de material, né, que você precisa juntar muito material, e isso você gasta muito espaço. Então, isso começa a mostrar para a gente que você chamar um resíduo de reciclável não basta, né? Que a reciclagem, ela não é inerente aos resíduos recicláveis, não é porque ele é reciclável que ele é reciclado, né? A gente tem uma diferença aí, né? E a gente começa a identificar também que existem vários fatores que podem interferir, né, na reciclabilidade do material. Vários fatores que vão falar, putz, esse aqui, ele tem uma reciclabilidade maior, ele tem um potencial de ser reciclado maior que esse, né? E aí, durante o meu mestrado, então, 2 anos que eu fiquei lá estudando, batendo cabeça, eu cheguei nessa roda da reciclabilidade, né? Que a gente tem, então, as etapas do processo produtivo aqui do lado de fora, né? Que começa no desenvolvimento do produto, e aqui está embutido você pensar no produto, né? Na concepção, na escolha do material, da onde ele vai vir, né, extração, se ele é sintético, se ele vai ser feito no laboratório, se não é, se é natural. E aí aqui existem alguns fatores que vão interferir na reciclabilidade do material desde o começo, né? Então, na etapa da produção também existem alguns fatores que vão interferir, né, no modo de fabricação, no modo que esse material vai estar sendo manufaturado, né? No modo que ele foi descartado, será que ele foi descartado de uma maneira, né, de modo você identificar ainda o material, ou se o material se misturou com outro e não vai mais ser reciclado, né, fica difícil de você separar uma coisa da outra. Na etapa do armazenamento do material, o modo como esse material vai ser manuseado ali, né, durante a distribuição, durante o consumo, né, será que a gente vai separar esse material direito para ele chegar lá na reciclagem, né? Ou a gente vai misturar com lixo orgânico. Você mistura com lixo orgânico, às vezes um papel não é mais reciclável, né? Ele se torna um resíduo orgânico. Então, o modo com que a gente
manuseia esse material também depois do nosso consumo interfere totalmente na reciclagem depois, né? Na etapa da manutenção e na etapa do pós-consumo, que é onde que acontece dentro das cooperativas e associações, né? Dependendo, na Cooper já aconteceu isso algumas vezes, deles, por exemplo, estão separando um tipo de material, sei lá, uma PET verde, né? Então, PET verde tem um preço, PET transparente tem outro preço, PET marrom tem outro preço, e PET suja de óleo tem outro preço. Se na hora da triagem vem algumas PET óleo junto com a PET verde, esse sistema, né, que vai virar um fardo, quando você vai vender para a indústria, já aconteceu, a indústria fala assim, putz, tem material misturado aqui, vai dificultar meu processo de reciclagem, né? Então, isso cai o valor desse material, né? Ou vai dificultar o processo de reciclagem depois. Então, durante a triagem também também tem fatores que vão contribuir para prejudicar ou para facilitar a reciclagem deles depois, né? Por exemplo, cápsula de café, né? Que tem muita gente que fala que é reciclável, que é reciclado, tem logística reversa da marca tal, mas isso chega nas cooperativas, nas associações, cheias de café lá dentro. Então, precisa ter um retrabalho ali dentro da cooperativa para essa cápsula ir limpa, sem café, para chegar para a indústria. Porque se a cooperativa manda direto com o café, isso vai ter um valor muito inferior e, às vezes, nem vai ser reciclado, né? Então, dependendo do uso que você vai fazer também desse material reciclável, né, você precisa ter uma triagem melhor, né, mais detalhada, mais minuciosa, em função disso. E no próprio processo de reciclagem, né, industrial, gente. E aí, assim, isso aqui, quem tiver mais interesse, fica até o final que a gente vai depois contar uma novidade para vocês, para quem quiser se aprofundar nesse tema, tá? Então, aqui uns exemplos para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, né? Então, trouxe aqui algumas embalagens, e aí você precisa começar a pensar no tipo de material que é, né? Essas aqui de arroz e de farinha, por exemplo, são de PEBD, polietileno de baixa densidade, são monocamadas, né? Elas são feitas com uma camada só. Mas mesmo assim, com monocamada, você tem uma camada de proteção, né? Um selante por fora, talvez às vezes mate, ou então vai ser brilhoso, né? Com algum brilho, então vai ter um tratamento aqui. Vai ter a tinta, que para ela ser estampada nesse material, nesse PEBD, ele precisa passar por um tratamento, né? Que às vezes é ou corona ou tratamento por chama. Corona e chama, é isso, Lucas? Esqueci agora, mas é ou corona ou chama. É isso aí. Ele tá ouvindo aqui. E aí um selante por dentro também, né, para proteger o material. Então, mesmo ele sendo monocamada, não é uma coisa tão simples assim, né? É uma coisa complexa. E aí, por exemplo, esse outro material aqui, monocamada de polipropileno, né, que é o plástico barulhento que a Cooper chama, né, que os catadores da Cooper chamam. Ele é monocamada, mas ele também tem problema de reciclabilidade, né? O que está acontecendo aqui? Aí tem alguns outros materiais que eu trouxe para vocês. Inclusive, eu trouxe aqui da minha casa, né, alguns materiais que eu sei que não vão ser reciclados, né? Que são essas embalagens de molho de tomate, né? Que é metalizada por dentro. Embalagem de bis, né? Que também é metalizada por dentro. Essa embalagem de chocolate. Que mais? E essa daqui, ó. Né, PET. Então, eu trouxe algumas para vocês terem uma ideia. E essa também. E aí, essa daqui, por exemplo, que eu trouxe, né, são BOPPs. Essas de embalagem de salgadinho, de chocolate, que tem o alumínio por dentro, né, para vocês terem uma ideia. Elas são compostas por um filme de BOPP, que é um polipropileno bioorientado, né? E aí você tem a impressão que é feita de trás para frente, né? Ela não é feita na frente do material, ela é feita na parte de trás, para você não ter, para ele não ser fácil de ser descascado. E aí você tem um adesivo que vai proteger essa impressão para grudar esse filme de BOPP com o metalizado, que é o alumínio, né?
o alumínio que vai ser projetado no filme através de vapor, então é uma coisa muito complexa, né? Esse daqui do outro lado é PET, né? E aí você consegue ver que também é multicamadas, ele tem um filme de PET, a tinta, um processo de metalização também, né? Geralmente é embalagem de café ou de farinha, né? Que precisa ter uma proteção da luz aí, né? E aí, gente, pra vocês terem uma ideia, tem um porquê, né? O Lucas pode falar um pouco melhor sobre isso depois, se vocês quiserem, mas também é uma informação que a gente vai trazer num curso que a gente vai oferecer no final desse webinar, tá? Que o Lucas vai, com todo o conhecimento dele de engenharia de materiais, ele vai detalhar e aprofundar isso daqui, tá? Mas tem um motivo, né, desse alumínio, dessas camadas, né, dessas várias camadas, né? Existe um motivo, um porquê. Isso não foi pensado só para poluir, né? Então, existe um motivo, né? E o lance é a gente tentar entender como funciona e se a gente consegue oferecer essa mesma propriedade com outro tipo de material, né? Ou explorar melhor esse processo de reciclagem desse material, enfim, identificar outras formas de aplicação desse material também depois quando ele foi reciclado, né? Enfim, só para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, né? São multicamadas, todas essas embalagens que a maioria delas que não recicla são assim, né? Multicamadas. São só para vocês terem uma ideia também, garrafa de leite, né? Tem algumas que são monocamadas de PET, que essas são recicladas, né? São recicláveis e recicladas, mas tem umas que são multicamadas, e tem um filme preto para proteger o leite, né, da luz solar, e geralmente elas têm um tempo de prateleira muito maior do que a embalagem que é monocamada, né, porque você não tem a proteção, barreira, né, você não tem a barreira que vai proteger o leite da luz, né, diferente da que tem a camada preta, né, então, essa daqui, ela é 3 camadas, né, então, aqui, vocês terem uma ideia aqui fragmentada, dá para você ver o pretinho do lado, né, isso aqui não recicla, não tem comercialização, não tem aplicação em larga escala, não é financeiramente viável. Depois vocês podem colocar, a Cooper podia colocar o preço aí que eles estão vendendo hoje, essa garrafa de leite, mas é muito baixo, né? Enfim, gente, só para vocês terem uma ideia. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, até que é o que acontece também na Cooper, né? Essas garrafas de leite branca, por exemplo, elas até são vendidas para a indústria recicladora que vai reciclar isso, mas na hora de reciclar, ela não foi pensada para ser reciclada, né? Então, na hora do processo de reciclagem, em virtude da composição dos materiais, que às vezes são materiais que ao se derreterem, né, e você criar um pellet novo, você tem mistura de propriedades, você tem um aditivo que vai dificultar, talvez, na flexibilidade desse material, né, ele vai quebrar fácil, ele vai se derreter fácil, ele vai romper, vai estilhaçar, enfim. E porque esses materiais não foram feitos para serem reciclados, né, então você tem um downcycling, que é a queda da qualidade de material quando ele é reciclado, né. Então, isso acontece também em alguns materiais que a indústria fala assim, tem reciclabilidade sim, mas quando você recicla, fica uma porcaria, né? Então, também é por causa disso, né? E aí, para não ficar a gente estando no desespero assim, o que a gente pode fazer enquanto consumidor, né? Já que a gente viu que grande parte da responsabilidade é da indústria, o nosso papel é conhecimento, né? Então, assim, esse mercado, esse problema, ele é muito instável, né? E muda o tempo todo. Em função do preço do petróleo, um material de plástico vai ser, tem um valor melhor, ele vai ser mais reciclado, sei lá, né? Em função do território, da existência de alguma indústria, da tecnologia, então esse processo, ele é mutável, né? Ele é mutante. Mas é sempre importante a gente, enquanto consumidor, estar também buscando conhecimento, né, buscando informação, né? E trazer isso para o nosso comportamento, né? Mudar nossos hábitos. Poxa, sabe, parar para pensar, né? Agora, nem todo mundo é obrigado a saber isso, né? Mas agora que a gente sabe, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o tipo de produto que está consumindo, né? Embora a nossa
o nosso poder de compra, eu não acredito muito nisso, que o mundo vai mudar por causa do consumidor, né? Que a gente, com o nosso poder de compra, vai impulsionar e vai fazer com que as repensem suas embalagens e tal. Eu acho que pode ser, sim, um motor, assim, né, para isso acontecer, mas é responsabilidade da indústria, né? Não é porque nós, consumidores, estamos pedindo que ela precisa mudar, né? Ela precisa mudar porque ela precisa mudar, né? Porque não é sustentável isso a longo prazo, né? Não tem mais onde enfiar isso, embalagem, né? E pensando também que a reciclagem é um processo, né, gente? O ideal é a gente repensar, não consumir, reduzir, mas enquanto isso não acontece, essa quebra de paradigma, de mudança de hábito não acontece, a gente precisa dar um jeito no que tá aqui de resíduo, né? Então a gente precisa reciclar essas coisas, não adianta a gente também não falar de reciclagem, né? E exigir também dos governantes das indústrias, né, com o nosso voto, o nosso poder de cidadania aí, certo? E aí, agora o que eu queria deixar para vocês, antes da gente abrir para discussão aqui, é um curso que a gente está lançando aqui fresquinho, quentinho, em primeira mão para vocês, sobre esse assunto ainda, quem quiser saber mais sobre isso, porque é muita coisa para aprender, né, que vai desde o design desse produto, como ele é pensado, com quais materiais, tem aditivo, não tem, tem cola, não tem, ele é unido por parafuso, não é, ele é feito para ser modular ou não é, quais os tipos de produtos são compatíveis, não são, então é muita coisa para a gente ver junto, né? E também com questão de gerenciamento de resíduos. Aqui eu trouxe um pouquinho para vocês dos conceitos e legislação de resíduos, né? Histórico, mas tem muito mais coisa que eu acho que pode embasar bem esse processo de aprendizagem de nós cidadãos, assim como um todo. Para quem é da área, quem trabalha com isso, eu acho que é mais fundamental, né? Mas quem quiser conhecer, se aprofundar, também é muito válido, é muito interessante, né? Então, fica aqui para vocês o lançamento, o curso vai acontecer no dia 3 e 4 de novembro, das 7 às 9, são 2 horas por dia, né, a gente pensou nesse formato para ser mais rápido, que a gente sabe que ninguém tem muita paciência para webinar e live e nada, então são só 2 dias para vocês se organizarem aí, 4 horas, 4 módulos online, e o conteúdo está bem estruturadinho aqui, se vocês quiserem ver mais também, vai ter certificado, né? O Lucas, que é engenheiro de materiais, comentei com vocês, ele vai dar o módulo 3, né? Que é sobre plásticos, e ele vai falar sobre fundamentos, aplicações e a reciclagem, especificamente do plástico. Ele vai tratar de vidro, papel, alguns outros materiais também, mas vai especificar mais no plástico, porque é o que a gente identifica que tem maior problema de reciclabilidade, né? Maior problema de baixa reciclabilidade. Então, explorar essa questão das multicamadas, né, de como acontece esse processo, o adesivo, a tinta, enfim. E vocês podem ter mais informações no site do Ambienta, que a Gi está colocando aí, ou vai colocar o link para vocês darem uma olhadinha, tá bom? E aí a gente abriu inscrição já hoje, e até segunda-feira, quem comprar, né, então a gente está na pré-venda, vai ter 50% de desconto, tá? Então, quem já tiver interesse, já garante já para depois que o preço aumenta, certo? E é isso, gente. Obrigada todo mundo que está aqui. É uma honra ter vocês aqui, ter feito esse debate acontecer, ter gerado algum tipo de reflexão em vocês. E agora eu queria que a gente trocasse um papo. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Ana, sobre as garrafinhas que você tinha falado, a Cooper comentou aqui que é apenas 20 centavos e só vende, a pessoa só compra se for vender a PET também. Vem da casada lá. 20 centavos a garrafinha de leite, o quilo, gente. Isso, para mim, é inviável financeiramente, economicamente, né? Então, assim, é certo você falar que ela é reciclável, né? Por um valor desse, e ainda você você conseguindo vender junto com o PET, né? O que eles estão fazendo com isso, será? Qual a aplicação, né? Existe a demanda? Existe alguma coisa que puxa isso, né?
existe um poder de mercado que tá puxando esse tipo de material reciclado, que são essas garrafas PET de leite, né? Então, é complicado, né? Quem mais tem alguma pergunta? Tainá, Oi, Bergson, pode falar. assim, rapaz, é muita coisa que não pode ser reciclada, né? Dá um desespero, né? Eu não tenho noção disso, não. É, assim, preocupante, né? Porque é um processo de. A gente dialoga tanto, né? A gente vê tanta mobilização, né? Nessa perspectiva de reciclagem, né? Das ODS, né? Em si também. E as próprias indústrias, elas trazem esse impacto, né? Dentro desse processo. E eu fiquei aqui fazendo a reflexão com relação a esse processo de mudança, né, que você pontuou aí, né, da questão de nós enquanto consumidores, né, é um processo de responsabilidade muito que vai além só do nosso consumo, né, e, e é um trabalho de educação mesmo, né, e no Brasil, um país tão desigual, né, um processo de desigualdade tão grande, né, como a gente vai conseguir trazer essa mudança, né, dentro desse processo de. Acredito que o ponto-chave é um processo de educação ambiental mesmo, bem amplo, um projeto bem amplo, bem efetivo, né, nesse sentido. Eu fiquei aqui pensando, essa questão do. Tem alguns. O isopor, né? Você botou isopor, aquelas bandejinhas de plástico de bolo, né? O, como a gente pode pensar numa estratégia em termos de assim, a arte e o artesanato, né? Elas podem ser também uma forma de estratégia, isso é viável no sentido de, já que ele não tem um poder de venda, né, grande, de ter uma estrutura de loja, né, para se reaproveitar através da arte, né, do artesanato, enfim, algo dentro dessa linha que possa se transformar também em um processo de renda dentro desse processo de reciclagem, né? Uhum. Então, Bergson, a gente sempre tem que pensar na reutilização antes, né, da reciclagem. Então, o ideal seria a gente tentar reutilizar ao máximo, né, os materiais antes deles serem reciclados, porque também você precisa de todo um sistema, né, uma infraestrutura industrial, não é barato também você reciclar, né, tem muitos materiais hoje que, em função do custo, né, para eles serem reciclados, acaba sendo mais interessante financeiramente, economicamente para a indústria, produzir um material produzir um produto de material virgem, né, porque acaba sendo mais barato, né. Mas é muito válido a gente pensar sim na reutilização desses materiais. A única questão que eu vejo será que a gente consegue absorver num processo de artesanato, sabe, no processo manual, toda essa quantidade de resíduo que não está sendo reciclada, que deveria ser, né? Então, assim, pra você ter uma ideia, se a Cooper resolver, por exemplo, se a gente montar um projeto hoje, né, para dar uma destinação, fazer algum material, algum artesanato, com essas garrafinhas de leite chefa, por exemplo, eu falei a marca, com essas garrafinhas de leite, né? Por mês, são assim, não tem noção de quantos fardos, são uns 10 fardos por mês, sei lá, que eles coletam. Será que a gente conseguiria absorver tudo isso? Entendeu? Usar 10 fardos, sei lá, 100 quilos de garrafinha PET, né, de leite, nesse processo? Acho que pode ser um começo, né, para a gente tentar absorver um pouco, né? Mas eu acho que a gente também não pode se cegar da responsabilização da indústria, né? Porque a gente viu lá na legislação no começo, né?
que ela tem o dever de colocar no mercado material que pode ser recuperado, que pode ser reaproveitado, que pode ser reprocessado, reciclado, né? Não, eu acho que só projeto social e a gente, enquanto cidadão, aqui não vai conseguir resolver, né, e dar conta de toneladas de garrafas, né, de PET, toneladas de embalagem de bolo, né, mas pode ser um começo, pode ser alguma coisa, né, e prestar atenção também no que vai se fazer com isso, né, se vai misturar com algum tipo de material, será que depois no final, quando isso não tiver mais utilidade, mais vida útil, se precisar ir para reciclagem, vai conseguir, né? Ele não vai estar misturado com tinta, com cola, entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi. Por exemplo, se você ter uma ideia, Bergson, hoje em dia é muito comum a gente ver instituição falando que está dando destinação adequada para PET, né? PET de água, de Coca-Cola, enfim. E eles acabam fazendo camiseta com PET, né? De PET reciclado. Não sei se você já viu isso. Camiseta de PET reciclado. E o que acontece? Eles pegam uma porcentagem desse PET, de garrafa PET, né? E misturam com algodão, que é uma coisa do ciclo biológico lá. Então você tem um algodão misturado com plástico, né? E isso gera mais um problema, porque isso depois não é reciclável. Ele pode resolver um problema sim. Você precisa reciclar a PET para botar esse material reciclado em algum lugar. Só que se você, dependendo com o que você mistura, depois... É um processo temporário, né? Entendeu? Então, é muito importante saber o que vai se fazer também, né? Porque a grande questão aí, no caso, é a finalidade, o processo final, né? Não adianta pensar no processo do artesanato se depois ele não vai poder, em algum momento, ir para reciclagem, né? Por exemplo, não sei como seria, estou pensando alto aqui, né? A gente vê aquelas bolsinhas ou camiseta, blusinha sendo feita costurando no lacre da latinha, né? De latinha de metal. E aí, não quero, estragou aquela blusa, furou. O que eu vou fazer com aquilo? Eu vou descosturar para tirar o lacre e vou colocar o tecido numa destinação e o lacre da latinha em outra? Será que vai reciclar aquela blusa com o lacre da latinha ali, né? Então, talvez repensar também num outro, depois, para desmontar isso, entendeu? Não é uma coisa fácil, né? Porque você tem que pensar o tempo todo em tudo, né? No próximo passo, no final, e o que vai... Né? É bem complicado isso. Complicado. Bem desafiador. Pois é. E aí, gente, quem mais quer comentar alguma coisa? Tainá, uma questão que eu fiquei, e a fala do Bergson ajudou a contextualizar melhor na minha cabeça. O ciclo, a economia circular, ela não vai ser eternamente circular. Porque não tem como o rejeito ser sempre a matéria-prima. Chega um momento em que a própria natureza, por exemplo, vamos pegar o plástico, né? Uma hora ele vai perder característica e ele não vai mais poder servir como matéria-prima. E aí sim ele vai passar a ser rejeito. Ele vai parar num aterro, ele vai ter que ir para algum lugar. Né? Mesmo que a gente consiga fazer com que ele seja reciclado, efetivamente. Mas vai ter um número X de ciclos que ele pode cumprir. Exatamente. Né? Uma hora ele vai perder a qualidade, né? Perde propriedade, perde... Porque é intrínseco do próprio material. Né? Ele vai deixar de ter suas propriedades, ele vai deixar de ter serventia dentro do ciclo industrial. E isso, como é que está isso? Talvez, honestamente, eu sou um pouco mais idosa que vocês, então eu já me graduei há um bocado de tempo, né? Então, que era quando a gente estudava as características dos materiais. Então, aí, sei lá, vocês são mais jovens, estão com tudo mais fresco dentro da cabeça, né? Pudesse me dar uma luz de como é que a gente pode estimar assim, um número de ciclos possível. E uma outra coisa, tem gente fazendo upcycling, desculpa, Lucas,
fazendo upcycling de pneu, fazendo puff com pneu, né? É o típico upcycling que não vai dar em nada, porque existem milhões de pneus todos os anos. Não vai tudo isso virar puff, né? Mas faz as pessoas se sentirem melhor. Então, quando a gente fala de gestão de resíduos, a gente também tem essas outras preocupações, né, que elas não têm a ver com o aspecto técnico, mas até com o aspecto psicológico, né, de eu estou fazendo minha parte. Bastante complexo isso. Só contribuindo aí para a discussão também, né, a fala da Isabela, primeiro agradecer aí a abertura do convite para a participação, né. Eu, como a Tainá comentou, sou engenheiro de materiais, eu me formei na Universidade Federal do ABC em 2014. Eu trabalho na Braskem, não sei se o pessoal conhece, mas é uma indústria petroquímica que produz plástico, inclusive, né? E pegando aí, Carol, na tua primeira pergunta, Isabela, como a gente sabe, né, existe um número limitado mesmo de ciclos que os termoplásticos aí, né, eles têm para reciclagem mecânica, né, conforme você processa esse material de novo, ele vai perdendo as suas propriedades, né, a gente vai falar um pouquinho disso no curso. Material, sempre que a gente fala de material, a gente tem que falar de propriedade, de estrutura, de processamento, de aplicação, isso tudo tá junto, né? E então, conforme o material é processado, ele perde as propriedades, né? As cadeias do plástico, elas vão sendo degradadas, vão encurtando e com isso você não consegue dar a mesma aplicação que o plástico virgem, né, que tem as propriedades de mecânicas, por exemplo, de resistência, né, resistência ao rasgo, resistência ao choque, ao impacto. Ele não performa mais como um material que saiu da fábrica, vamos dizer assim, né. E esse número de ciclos, né, ele varia, né, de material para material. Assim, existem tecnologias para transformação desses materiais que, vamos dizer assim, chegariam num final de ciclo de reciclagem mecânica, né, como a reciclagem química, que vai transformar novamente esses materiais em matérias-primas de novo, né. Então, você consegue, depois desse final de ciclo de reciclagem secundária, né, voltar esse material como matéria-prima lá por início, e aí ele sim vai ter todas as propriedades novamente, como material virgem, né? Mas isso é um processo, assim, que envolve tecnologia, né, envolve a gente garantir que esse material vai estar realmente no fim do ciclo para passar por esse outro processo de reciclagem química e ser matéria-prima de novo, né? Existe também questão de custo, né? Será que é viável economicamente, né? Para um processo desse, quando o petróleo, por exemplo, está com o preço do barril super baixo, né? As indústrias basicamente não vão investir nisso, né? Então, a equação é bem complexa, né? Para a gente juntar todos esses pedaços aí e chegar numa solução realmente não é a coisa mais simples, né? Bom, Isabela, sobre o comentário que você fez aí sobre economia circular, eu acredito muito que a economia circular, ela é porque hoje a gente não tem um aproveitamento integral, né, das coisas, dos materiais, dos produtos. A gente está tentando entrar na circular ainda, né, a gente está na linear total, né, ainda. Mas eu vejo muito a economia circular como uma tentativa de você manter o fluxo, sabe? Vai ter uma hora que não vai ter o que fazer mesmo, né? Tendo em vista esses materiais que a gente já está produzindo, né? O que a gente sabe produzir, o que a gente produz no momento, né? O plástico da forma que ele vem sendo, o papel, o vidro da forma que eles vêm sendo, né? Sendo feitos,
vai chegar uma hora que não tem o que fazer mesmo, né? Então, mas eu acho que é um processo que a gente está caminhando para tentar repensar, né? A partir do design. Qual é um plástico que a gente consegue fazer aqui? É o que o Lucas falou, exige muita tecnologia, muita inovação e tal, muito investimento, né? Mas qual é um plástico que a gente pode pensar no futuro para que ele consiga aguentar mais ciclos de reciclagem, sei lá, né? Então, acho que é um processo, né? Eu vejo a economia circular como uma tentativa da gente sempre manter, né? Mas vai chegar uma hora que não tem o que fazer, tem rejeito, né? O ideal seria a gente não ter aterro sanitário. E eu acho que a gente está caminhando, né? A gente tem algumas iniciativas que eu vejo muito, assim, de economia circular hoje. Inclusive, quem quiser saber mais, eu indico muito o site, a iniciativa da Leia Gagger e da Carla Tenenbaum, que é a ideiacircular.com, né? Elas trazem iniciativas, apresentam cases de sucesso de economia circular no Brasil e no mundo, né? Então é bem interessante. Mas o que eu tenho visto mais, assim, em relação à economia circular é mais no ciclo biológico, né? Então é você pensar em embalagem feita com mandioca, né? Para isso depois virar um nutriente para um outro processo, né? Ser degradado isso de alguma maneira, né? Mas no ciclo técnico mesmo é uma coisa complicada de você manter, né? Porque, enfim, você vai derreter, você vai coisar, você vai gelar de novo, você produz de novo, e uma hora vai, né? Uma hora dá pau, né? O que o Lucas falou, vai quebrar, enfim, você não tem mais propriedade daquilo, né? Mas eu vejo muito como um processo, uma tentativa, né? E sobre a questão do pneu, assim, não tem nem o que eu falar, você já falou tudo, né? A gente não. Até quando vai ficar fazendo puff, né? Então, e fora que a horta também, né? Você esqueceu da horta, porque tem puff, tem horta, tem balanço, enfim. A questão da horta é um pouco mais complicada ainda, porque você está colocando no solo, né? Então você tem calor e ele está liberando toxicidade aí, gases e, enfim, partículas aí no solo, e você está contaminando, enfim, outras plantas, né, solo, lençol freático, águas, enfim. Com certeza não é o ideal, né, então isso que a gente precisa prestar atenção também, né, se essa reutilização, ela está sendo feita só para deixar a gente um pouco menos culpado, né, no greenwashing aí, ou se realmente ela é efetiva, né, se ela faz sentido, porque o que eu vejo muito isso acontecendo é o greenwashing, né? A gente acha que está fazendo uma coisa ambientalmente correta, mas na verdade não é, né? Então, assim, é isso que você falou. Eu acho que no fim a gente acaba tentando diminuir o nosso peso, né? Mas falta muita consciência, falta muita informação, né? Falta virar a chave aí para a gente pensar e refletir sobre o impacto das coisas realmente. Posso falar? Será que alguém me escuta aí? Sim, estamos ouvindo. Então, eu escrevi aqui. Eu sou fã do upcycling, do aproveitamento, do alabazareco, amamos isso tudo, o artesanato, a criatividade a partir do, não vou falar do lixo, mas a partir de tudo, de qualquer objeto, né? A estética nos objetos, a estética em tudo. E eu penso assim, se a gente considerar a questão dos 3 R's, os princípios dos 3 R's, né, que são os princípios lá da Agenda 21, que a gente não conseguiu cumprir até hoje, e que está, né, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Lei 12.305, a gente tem o upcycling como segunda alternativa, o reaproveitamento, né, que é prolongar o ciclo de vida daquilo que foi produzido. Mas a gente teve que pensar antes, né? No design antes, no design do produto, eu tive que pensar naquilo. Vai ser reciclável depois? Vou conseguir? Que material que é esse? Quanto vai durar? E não só em questão de depois ser reciclável. Isso faz mal para a saúde? Né? Está fazendo mal para o ambiente, para a saúde da pessoa. Então, essas questões, essas irresponsabilidades, né, que acontecem desde a hora que é produzido uma coisa, a gente também tem que cuidar.
No segundo processo, que é o do reaproveitamento, ele deve ser feito, né? Ele é antes até da reciclagem, não é isso? Só que, se eu não pensar, se eu não usar, se eu não pensar durante esse processo de uma forma crítica e usando conhecimentos, usando depois, pensando nas consequências, no impacto que aquilo vai causar, né? Eu não vou ter a possibilidade de reciclar direito, que é a última possibilidade para ir para o berço. Vamos voltar para o berço, do berço ao berço, não é isso? Então, eu penso que uma coisa não inviabiliza a outra, que o problema todo está como é que eu falo? Na falta de conhecimento mesmo das pessoas de boa intenção, né? Eu já comprei camiseta para minhas filhas, Tainá, minha filha, Maite, minha filha, linda, maravilhosa, num evento que eu fui, da Expo Catadores, tinha lá um monte de camiseta, trouxe um monte de camiseta para todo mundo, de garrafa de PET. Achei que as meninas iam adorar, né? Nunca usaram aquilo, né? Então, assim, a gente se engana, a gente tem a maior boa intenção, mas é por isso que a gente tem que se aperfeiçoar e as pessoas, os jovens, têm que aprofundar esse conhecimento na questão dos materiais aí, do Lucas, do Tainá. Então, essa é a importância, né? Eu também sou de uma geração mais antiga, vamos falar assim, mas eu acho que essa formação que a gente pode dar para os filhos da gente é a formação em valores, né? Porque o conhecimento muda, as coisas se aperfeiçoam e a gente aprende com eles também, né? Principalmente nessa parte mais técnica. E eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra, né? Mas sempre nós temos que pensar no hoje. O que eu estou fazendo agora? Eu produzi, eu tenho que pensar. Muito disso. Impacto social, ambiental, econômico, todo tipo de impacto. Vou fazer upcycling, vou fazer... Tá, o que eu vou fazer depois desse monte de cola? Eu fiz muito sem pensar. Como a Tainá falou, eu fui dona de escola aí, patroa de escola. Patroa também não, né? Dona de escola. Né? Eu fui meio a louca da escola. E a gente fazia muito. Todas as crianças faziam pesquisa, faziam engenhoca. Né? Eles produziram muito em cima de material descartado. E muitas vezes inutilizado depois. Foi inutilizado, foi para o lixo. Mas pelo menos... Acho que travou. Travou, gente? Deu uma travadinha aqui. Não estou escutando nada aqui, não. Acho que caiu lá. Deve ter caído. Bom, gente, acho que é isso, então, né? Mais alguém tem algum comentário, alguma coisa, alguma contribuição por aí? Ana, gostou? Com quem mais a gente não falou? Henrique, que chegou agora há pouco. Priscila, e aí, gente? Oi, Tainá. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Ai, parabéns, muito bacana, assim, você trazer conhecimento, compartilhar com a gente. Eu queria comentar que eu fui ontem numa cooperativa aqui de Assis, que é a cidade que eu tô, na casa dos meus pais, e aí eu observei que eu vi alguns casos, assim, que sempre tem duas opções, como você falou, né? Isso varia muito o conceito de rejeito de um lugar para outro. Mas aí eu percebi que aqui em Assis tinha embalagem como você trouxe, do leite fermentado, uma que era reciclada e outra que não. Então, assim, até então eu ainda não tinha visto esses exemplos, então eu achei que sempre fosse rejeito. E tá muito relacionado com, como você trouxe também, né? Que não é só para gerar um rejeito. Esse material ele é produzido dessa forma para condicionar aquele material, aquele produto, né? Para que ele tenha uma vida útil, tudo tem um porquê. Mas aí eu vi, mas é possível também, né? Queria, na verdade,
eu vi isso ontem, né? Queria que vocês comentassem mais. Porque se é o mesmo produto que está em embalagens diferentes, então existe uma forma de fazer um produto que seja reciclável, né? Essa questão que você falou de padronizar, eu achei muito legal. Eu vi também embalagens de pão de forma. Uma lata é aquela... Os catadores chamam de o plástico barulhento, né? Como você trouxe também, eles amassam o barulhento. E aí tem uma outra que é o mesmo produto, pão de forma, que é aquele mais fininho, que eu acho que é... Esqueci a classificação. O barulhento é classificado como outros, que acho que é uma mistura, né? Até tem umas fotos aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu acho que esse barulhento aí, ele é um multicamada. Eu acho que é de uma marca específica, né? Balduco, alguma coisa assim, não sei. Mas eu já vi no mercado, assim, mas eu não vi esse problema na cooperativa, assim. Mas, assim, é uma incoerência, né? Porque é falta de comunicação da indústria também, né? Gente, é mais fácil para ela mesmo, né? De estruturar o sistema de logística reversa junto, né? Sabe? Todo mundo entra, faz uma grande, uma união, né? Entre as empresas. Agora, né? A empresa do Yakult não pode juntar com a empresa da Chamito, eles iam dividir custos de logística reversa, entende o que eu estou querendo dizer? Só que aí, por falta de comunicação, isso não acontece, né? Eu percebi até uma dificuldade dos cooperados, porque os cooperados novos aprendem com o pessoal que já está lá, né? Mas aprende na prática mesmo. E tem até uma dificuldade dos mais novos, porque mas se a Yakult, né, que eles falam já o nome, esse por que o outro não é, né? Aí fica uma confusão lá. Pois é. Tem vários exemplos desses aí também. Detergente, né? Detergente tem aquele da embalagem transparente, né? Que é de PET, e tem o da embalagem opaca, que é de polietileno de alta, né? E assim, a gente até vai comentar isso aí também no curso, né? Mas dando spoiler aí também, né? As embalagens, elas carregam outras características, né? Não só de conter o produto, de proteger o produto que está lá dentro, de transporte, né? Mas também de comunicação, né? As embalagens, elas precisam levar uma mensagem para o consumidor, né? E quanto mais atraente for a embalagem, né? Geralmente vende mais, né? Você vai olhar no mercado lá, é bem possível que você compre o detergente que brilha, porque a embalagem é transparente, e você vai achar que vai limpar melhor do que o outro que tem embalagem opaca, né? Então tem isso também, né? Essa função da embalagem de comunicar, né? De interagir com o cliente, né? Até posição na prateleira de mercado é definido por embalagem, né? Tem muita coisa aí que a gente precisa, como consumidor, né? Acho que o Bergson comentou também, né? Prestar atenção ou mudar o comportamento para promover mais a reciclagem desses produtos, né? Uma questão cultural, né? Tava pensando agora que você falou que chama mais atenção. Eu também, assim, antes de conhecer um pouco, o produto chama mais atenção, né? Geralmente essas embalagens têm uma cor mais bonita, tem muito mais informação, então isso chama o consumidor mesmo. Mas é isso, só queria comentar que eu achei interessante. Na verdade, a gente tem, então, algumas opções, né? Só que acho que tem outra coisa que eu pensei também, tem a questão econômica, né? Que é igual o leite em pó. O de plástico é mais barato, né? A gente tem a outra opção, mas também tem isso. O consumidor, não, né, para muita gente, não tem condições mesmo. Não importa muito se é reciclado ou não, né? Ela vai querer optar pelo que tem o menor preço. O de lata, você diz, né? Tem o de lata que é mais... E eu vi que tem várias, né? Eu fui observando esses dias que eu estava visitando aqui a cooperativa, que tem muitos casos, né? São muitos problemas, né? Você começa a pensar também na questão econômica que a Ana falou, além dessa questão econômica do produto, né, Ana? Tipo, da embalagem e tal, tem a questão econômica da própria indústria da reciclagem, né? Porque o cara que vai reciclar, né, o processo industrial ali,
ele vai pagar o imposto de novo, né, daquele material, que já foi um material um dia. Então, essa bitributação, né, esse duplo tributo aí também prejudica muito, né? É um empecilho, porque é muito mais barato você fazer um produto de material virgem, né? Porque você tem uma tributação só, já começa por aí, né? Então, assim, não faz sentido também. Então, tem muita coisa que atrapalha, né? Além da reciclabilidade do material em si, né? Do produto em si, né? Então, se vocês forem fazer o curso, dá para a gente conversar mais umas 4 horas sobre isso. Certo, gente? Mais alguma coisa? Ana, e é isso mesmo, assim, é um processo, né? A gente vai, um mês a gente vê que tem esse material que não recicla aqui, que não tem indústria que absorve ali, né? Então, vamos compartilhando aí para a gente sempre tentar conhecer de fato, né, na prática, assim, né? Porque na faculdade a gente aprende uma coisa e quando a gente vê no chão da cooperativa mesmo, né? Tá dentro da cadeia da reciclagem que a gente entende, né? O tamanho do problema, assim, né? Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente ficou mais tempo do que eu achei que a gente ia ficar aqui. Foi uma honra ter vocês aqui, essa variedade de pessoas aí. Isabela, um prazer te conhecer, uma honra que você está aqui também. Priscila, obrigada pela sua presença. Henrique e Bergson, a gente com certeza vai trocar uma figurinha aí, tá bom? Para a gente se ajudar aí, ajudar vocês a estruturar a cooperativa aí. E Ana, a gente vai trocando ideia, inclusive estou devendo uma conversa com você, né? Gi, obrigada pela moderação também. Lucas, obrigada como sempre. E aí a gente volta a falar mais sobre esse assunto no curso. Obrigada, viu, gente? Minha mãe também que está aí, em nome da Cooper, todo mundo. Obrigada. Obrigado, gente. Valeu. Prazer, todo mundo. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada pela conversa. Boa noite. Tchau, tchau. Tá.